Ela não é agressiva, não ataca com frequência, e ainda assim, já mudou a história da ciência. O boomslang é a prova definitiva de que o maior perigo nem sempre é imediato. Às vezes, ele chega horas depois, quando você acha que está tudo bem, quando o tempo parece seu aliado. Ele pode ser seu inimigo silencioso. Esta é a história da morte que chega horas depois, e de como a ciência aprendeu a reconhecê-la. O boomslang, cujo nome em Afrikaner significa cobra das árvores, é um mestre do disfarce encontrado em grande parte da África subsaariana. Ele habita savanas, matagais e florestas, onde sua vida se desenrola quase que exclusivamente nos galhos, longe do chão. Com um corpo esguio e ágil, que pode atingir até 1,60 m de comprimento, ele se move com uma graça impressionante, parecendo fluir pela vegetação. Essa estrutura corporal não é apenas para a locomoção, é uma ferramenta de caça e sobrevivência. Seus olhos desproporcionalmente grandes conferem uma visão binocular excepcional, crucial para caçar presas em movimento no complexo ambiente tridimensional das árvores. Sua dieta é especializada em criaturas arborícolas, lagartos, camaleões, sapos de árvore e, principalmente, aves e seus ovos. Ele passa horas imóvel, esperando a oportunidade perfeita para um ataque rápido e preciso. A camuflagem é a sua principal estratégia, e ela varia drasticamente. Os machos adultos frequentemente exibem um verde folha vibrante, enquanto as fêmeas são mais discretas, em tons de marrom ou cinza-oliva. Os juvenis, por sua vez, são acinzentados com manchas azuis, parecendo uma espécie completamente diferente. Essa variação de cores, ou dimorfismo sexual, ajuda cada um a se misturar perfeitamente ao seu micro-habitat preferido. Por ser uma cobra de comportamento discreto e pouco agressivo que prefere fugir a confrontar, ela foi historicamente subestimada. Por muito tempo, foi considerada por muitos como pouco perigosa, inofensiva para humanos, uma cobra que raramente morde. E foi exatamente essa reputação de tranquilidade, essa aparência inofensiva, que a tornou mortal. Porque no silêncio da sua camuflagem e na calma do seu comportamento, esconde-se um perigo que age de forma lenta, silenciosa e implacável. E é nesse silêncio que a história se complica. Diferente das cobras de ação rápida, cujo veneno age como um golpe de martelo, o boomslang adota uma estratégia muito mais sutil e, por isso, mais traiçoeira. Ele não causa um colapso imediato. A sua mordida não é um evento dramático que anuncia o perigo iminente. Pelo contrário, o início desta jornada é marcado por uma calma enganosa, um silêncio que mascara a tempestade que se aproxima. A mordida em si pode ser quase indolor. Os pequenos furos na pele, deixados por suas presas traseiras, podem ser facilmente confundidos com um simples arranhão de um galho. Não há dor intensa, nem inchaço significativo no local. Não há sinais alarmantes que disparem o instinto de sobrevivência. Nas primeiras horas, a vítima pode continuar suas atividades normalmente, sentindo-se perfeitamente bem. Pode haver uma leve dor de cabeça ou náusea, sintomas tão comuns que são facilmente ignorados, atribuídos a qualquer outra causa. A pessoa pode até esquecer o breve encontro com a cobra. Horas se passam, o sol se põe, a noite chega e a ausência de sintomas graves cria uma perigosa sensação de segurança. A mente racionaliza. Se fosse grave, eu já estaria sentindo algo. É essa lógica que leva à negligência, à decisão de não procurar ajuda médica. Mas, enquanto a vida continua na superfície, o veneno hemotóxico trabalha silenciosamente nos bastidores. Ele não corre pelas veias. Ele se infiltra de forma metódica e paciente. Ele não destrói tecidos de forma explosiva. Ele desmantela, peça por peça, o sistema de coagulação do corpo. A contagem regressiva invisível está em andamento. Cada minuto que passa sem tratamento aproxima a vítima de um ponto sem retorno. O perigo aqui
não tem pressa. Ele espera o momento em que o corpo não tem mais defesas. A primeira pista real do que está acontecendo pode surgir de 12 a 24 horas depois. Um sangramento inexplicável na gengiva ao escovar os dentes. Pequenos pontos vermelhos sob a pele. Sangue na urina. Quando esses sinais aparecem, a emergência já está em estado crítico. A ajuda que deveria ter sido procurada horas antes torna-se uma corrida desesperada contra o tempo. E é nessa janela de tempo, entre a falsa segurança e o primeiro sintoma real, que a história muda de rumo, muitas vezes de forma trágica e irreversível. O veneno do Bumslang é hemotóxico extremamente potente. Ele destrói os mecanismos de coagulação do sangue, provoca hemorragias internas e externas, afeta vasos, órgãos e tecidos. Sintomas tardios, sangramentos gengivais e nasais, hematomas espontâneos, hemorragias internas graves, choque hemorrágico. O corpo começa a sangrar, por dentro. Sem tratamento adequado, a evolução pode ser fatal. Intervenção rápida e específica é a diferença entre vida e morte. E conhecimento é a primeira dose de proteção. Durante décadas, o mundo da herpetologia operava sob uma suposição perigosa. Cobras com presas traseiras, conhecidas como opistóglifas, não eram consideradas uma ameaça séria para os humanos. Acreditava-se que a sua anatomia, com as presas localizadas no fundo da boca, tornava a inoculação de veneno um evento raro e ineficiente. O Bumslang, uma cobra arbórea e delgada da África, era o principal exemplo dessa crença. A sabedoria convencional dizia que mesmo que conseguisse morder, a quantidade de veneno injetada seria mínima, incapaz de causar danos significativos. Era visto mais como uma curiosidade do que como um perigo real. Essa visão complacente, no entanto, estava prestes a ser despedaçada por um único e trágico evento. Um caso histórico que serviria como um alerta brutal para toda a comunidade científica. A história envolve um renomado herpetólogo, um especialista com anos de experiência. Ao manusear um jovem Bumslang, ele foi mordido no polegar. Confiante no conhecimento da época, ele subestimou completamente a gravidade da situação. Acreditando que a mordida era inofensiva, ele não apenas recusou o tratamento, mas começou a documentar metodicamente os seus próprios sintomas num diário, tratando a experiência como uma mera observação científica. As primeiras horas passaram com sintomas leves, reforçando a sua falsa sensação de segurança. No entanto, o veneno hemotóxico de ação lenta já estava a operar silenciosamente no seu corpo. Menos de 24 horas depois, o cientista morreu devido a uma hemorragia interna massiva e sangramento cerebral. A sua morte chocante provou que o veneno do Bumslang não era apenas potente, mas letal. Esse evento trágico foi um catalisador que revolucionou o estudo de cobras venenosas. A noção de que cobras com presas traseiras eram inofensivas foi permanentemente destruída. Novos e rigorosos protocolos de segurança para o manuseamento de todas as cobras venenosas foram implementados em laboratórios e instituições de pesquisa em todo o mundo. A tragédia também impulsionou uma corrida para desenvolver um soro antiofídico específico para o Bumslang, algo que antes era considerado desnecessário. A ciência aprendeu, da pior forma possível, que a arrogância pode ser fatal. O sacrifício involuntário deste cientista salvou inúmeras vidas futuras, e o mundo nunca mais olhou para esta cobra, aparentemente tímida da mesma maneira. Vários fatores contribuíram: comportamento calmo, mordidas raras, presas posicionadas mais atrás na boca, falta de casos documentados. Além disso, muitas mordidas não eram reconhecidas. Mortes eram atribuídas a outras causas. O veneno age de forma lenta e silenciosa. O perigo invisível é sempre o mais difícil de aceitar. A ciência precisou recalibrar a percepção de risco. Hoje, conhecimento local e protocolos salvam vidas. Entender onde ela vive é parte da prevenção.
E respeitar sua distância é o primeiro passo. O Boomslang é perigoso porque não assusta, não dói no início, não provoca reação imediata, engana a percepção humana de risco. Hoje a regra é clara: toda mordida deve ser tratada como emergência, mesmo sem sintomas iniciais, mesmo horas depois. Com o Boomslang, esperar é errar. A pressa certa salva vidas. Ao longo desta série, vimos cobras rápidas, silenciosas, agressivas e imponentes. Mas o Boomslang nos deixa a lição final. O maior perigo nem sempre vem com dor, barulho ou velocidade. Às vezes, ele vem com calma e com atraso. Nem toda cobra venenosa parece perigosa, e nem todo perigo se apresenta imediatamente. Entender isso não é curiosidade, é sobrevivência.